Ah, 2023, um ano repleto de coisas maravilhindas no mundo futebolístico. E antes de você vibrar com tanta nostalgia futebolística, aperte aquele maravilhindo botão com o polegar pra cima. E já vamos começar com o melhor: fofoca das tretas escandalosas que tivemos no mundo futebolístico em 2023. Começamos o ano sendo surpreendido com Daniel Alves na prisão espanhola. O jogador foi acusado de estupro e não teve papinho de deportação para enganar as autoridades e nunca responder pelo crime igual o Robinho tá fazendo. O seu Alves está cumprindo detenção até o julgamento em 2024. Nesse ano, vendo o sol nascer quadrado, já garantiu um divórcio e teve a pachorra de dizer que perdoava a vítima por inventar mentiras. Tomara que apodreça na prisão. Logo em seguida, tivemos os escândalos das bets. Depois que um jogador envolvido foi ameaçado e correu para a polícia denunciar o esquema. Diversos futebolistas foram pegos recebendo pix que não deveriam receber. A grande maioria foi suspensa do futebol por ano mais, alguns foram suspensos para forevers, e inclusive um desses não suspensos forevers, mas pegou um aninho, foi o melhor jogador do meu coxa. E falando em jogadores com medo, o Luan, que enquanto se divertia em um motel, recebeu uma visita indesejável. E depois de levar uns carinhos nada carinhosos, decidiu sem pressão alguma rescindir seu contrato com o Timão. E foi enganar os gremistas, pelo menos por 10% do salário. E com o hat-trick de tretas, o Flamengo foi o maior causador de escândalos em 2023. Começando que o clube contratou um preparador físico de lutadores e acabou esquecendo de avisar a equipe. E foi o Pedro que acabou levando a pior. 2 semanas depois, o Gerson e o Varela colocaram em prática os ensinamentos do preparador físico e saíram na porrada em um treinamento no Ninho do Urubu. E um mês depois, o Marcos Braz, um engravatado do Flamengo, fez o maior barraco em um shopping. Depois de sair na mão com torcedores rubro-negros que o xingavam pela péssima campanha do time. Os clubes brasileiros estão achando que estão sendo financiados por sheiks multimilionários, como o Atlético Paranaense, que contratou um TikToker por um salário de 200 mil reais por mês. Pelo menos o Vidal veio de grátis. O homem, que já foi um dos melhores volantes do World, disputou 9 jogos. Teve a brilhante ideia de comemorar o título da Libertadores que conquistou com o Flamengo, postando uma foto no Instagram, sendo que o rubro-negro carioca venceu o rubro-negro paranaense na final. E no meio da temporada afirmou que iria para o Boca Juniors. Não quer nem saber, quer ser logo transferido para enganar os hermanitos. Falando em enganar, o Brasil deixou mais um português ladrão de ouro nos ludibriar. Nós não, os flamenguistas. Muito piado! Depois de cuidar carinhosamente bem da sua sogra, o Vitor Pereira veio cuidar do Flamengo. O treinador, que receberia 25 milhões de reais por uma temporada... Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Milhões! Conquistou uma façanha chiquérrima. Foi vice no Carioca, na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana, e o Real Madrid está esperando. E para mandar o português embora, o Flamengo teve que desembolsar o valor do contrato inteiro. Assim, o ladrão de ouro recebeu 25 milhões de reais por 3 meses de trabalho. E mostrando que não aprendeu a lição, o Flamengo foi lá e contratou o Jorge Sampaoli por um salário mensal de 2 milhões de reais. O baixinho, que era odiado até pelo mascote do clube, tá muito chato! E foi finalizado depois que o Dorival Júnior conquistou a sua vendetta. Óbvio que não foi embora sem levar uns trocadinhos. Estava descrito no contrato uma multa rescisória de quase 10 milhões de reais. Vamos voltar para Curitiba, falar da maior burrice da história do meu coxa, que pela 7ª vez foi rebaixado para a Série B. Parabéns! No entanto, não antes de desperdiçar um dinheiro que eu nem sabia que o clube tinha. Contratado como uma estrela salvadora, o atacante Gessé Rodrigues chegou de graça, mas não ia jogar de grátis. O espanhol custa 600 mil reais por mês a um clube de 2ª divisão. Em 6 meses de coxa, não jogou nem 180 minutos. Parabéns! Vamos continuar falando de um clube de 2ª divisão. O Santos, que fez péssimas decisões nos últimos 10 anos, contratou o atacante Morelos por um salário de 10 milhões de reais por temporada. O colombiano foi um dos maiores reforços do ano, não conseguiu nem entrar em forma. Disputou 3 partidas. E piora muito. Se o futebolista resolver que não quer saber de disputar a 2ª divisão do Brasileirão, o clube tem que pagar o valor integral do contrato. E vendo que nem todo clube é burro, e eu não acredito em você, o São Paulo adquiriu a eterna promessa Alexandre, nascido em Pato Branco, por um salário de 20 mil reais, o que é muito pouco comparado aos outros burrinhos. Claro que se ele jogasse bem, poderia chegar até 200 mil reais, mas o São Paulo sabia que isso não ia acontecer. Então pegou esse dinheiro que não gastou com o nascido em Pato Branco e torrou no Ramos Rodrigues. O colombiano que mais enganou clubes pelo mundo desembarcou no Brasil para enganar os paulistas. Recebendo um salário de 800 mil reais por mês, o homem que só consegue jogar bem pela seleção colombiana
fez vários nadas pelo São Paulo esse ano. Erro meu, perdeu um pênalti importantíssimo na Sul-Americana. Ainda vai continuar sugando São Paulo até 2025. E vamos para as surpresas de 2023. Começando com um dos maiores memes herdados de 2022. Todo mundo que acompanha futebol dava como certo o sucesso do Flamengo com o VP. Ainda mais depois do milagre que ele fez com o Corinthians, deixando o time na quarta posição do Brasileirão. E nesse ano a gente viu como esse ladrão de ouro fez milagre com aquele Coringão de 2022. Só que alguma coisa deu muito errado nesse Flamengo de 2023, que só conseguiu mesmo gerar memes atrás de memes maravilhosos. Ao menos com o Adenor, o clube pode vislumbrar futuros melhores, o que não tira a graça do hepta fracasso. Esse fracasso que não aconteceu com o seu ex-coach, que acabou com o meme do São Paulo. No entanto, foi uma delícia ver o Dorival esnobado conquistando a sua vendetta. Tudo bem que o tricolor paulista não tinha o pior elenco do brasileiro, mas já vinha com esse quero ver rir de mim faz uns 10 anos. E não parecia que seria diferente esse ano, mas foi pelo menos na Copa do Brasil, já que no Brasileirão brigou até as últimas rodadas para não cair. E em 2023, finalmente o dinizismo rendeu alguma coisa que não tenha sido uma demissão para o Diniz. Primeiro, o Fluminense humilhou o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Quietinho e sorrateiro, o Fluminense foi avançando na Libertadores. E quando foram ver, os cariocas estavam espancando argentinos nas praias. E no Maracanã, o tricolor passou o carro por cima do Boca Juniors para ser humilhado no Mundial de Clubes. E a maior surpresa do ano foi o Botafogo liderar o Campeonato Brasileiro, com 16 pontos de vantagem. O time pipocar e o Palmeiras ser campeão não foi surpresa para ninguém. Das maiores surpresas, vamos para as maiores decepções. Começando com o anúncio do nunca adulto Ney. A criança estava sendo cotada para jogar em uma liga de verdade, talvez se tornar o Barcelona, ou até mesmo em uma liga quase de verdade. Optou por ganhar mais dinheiro que já não tem onde enfiar, e assim aceitou a proposta do Al Hilal e zarpou para um dos países mais preconceituosos do mundo, disputar 5 partidas, anotar 1 gol e ter a pior lesão da carreira. Como já falei umas 1000 vezes, querido youtuber espectador, o Vitor Pereira fez milagre com o Corinthians de 2022, coisa que nenhum dos 5 treinadores que passaram pelo clube em 2023 conseguiu chegar perto. Nem tudo bem que ninguém esperava um super título corintiano, mas ninguém esperava que fosse passar tanta vergonha, como foi no Brasileirão, na Libertadores e na Libertadores Série B. Agora um tempinho para falar do meu coxa. Em 2022 brigamos para não cair, em 2023 brigamos para não ser lanterna. Parabéns. E para vocês que sorriram com seu time em 2023, tenho certeza que em um momento desse ano vocês se sentiram como nós, humildes sofredores, quando falamos da seleção brasileira. E não teve machismo, as duas foram uma porcaria. Diria que a feminina superou a masculina, já que ficamos 4 anos com a expectativa da Pio voar no Mundial. E o que conseguiu foi fazer nós trouxa acordar de madrugada para ver o Brasil ser eliminado na fase de grupos, enquanto a masculina vem batendo recordes que não deveriam ser batidos. E seguimos aguardando o Ancelotti resolver o que quer fazer da vida. Chega de falar mal de times, futebolistas e aposentados. Vamos falar sobre as maravilhosas atrocidades que a arbitragem cometeu em 2023. Começando com o sempre beneficiado Corinthians, onde o Yuri Alberto, aos 48 do segundo tempo, deu branco na criança e ele esqueceu a regra mais importante do futebol e bloqueou um chute dentro da área pela 15ª rodada. Caso tivesse sido marcada a penalidade e o Grêmio, convertido, teria ganho o jogo e pode ser que não perderia o campeonato por 2 pontos. E já vamos para o outro preferido da arbitragem, o Flamengo, com um protagonista chamado Little Gabi, que deu um showzinho e convenceu o árbitro, que levou uma cotovelada do cano. O zagueiro baiano foi expulso e o Flamengo venceu por 3-2 o Bahia. E esses pontinhos arrancados do tricolor baiano quase fizeram falta. Pro azar do Santos, não fez. E falando do Peixão, que a toda rodada precisava de pontinhos, tanto que a arbitragem entregou uma vitória para eles. Na 14ª rodada, o Peixe enfrentou o Goiás na Vila Belmiro e o jogo estava empatado em 3-3, porque eles apresentavam um maravilhoso futebol. É mais provável que a zaga estava aceitando tudo. Então, aos 44 minutos do segundo tempo, o árbitro inventou um pênalti para o até então incaível, que foi convertido. No entanto, o karma veio. E tivemos até uma agressão contra uma criança, quando o zagueiro do Atlético Paranaense quase arrancou a orelha do Hendrick. Pelo menos recebeu um amarelo, o Palmeiras um pênalti e posteriormente um campeonato brasileiro. E vamos fechar com a melhor qualidade do brasileiro: gargalhar com a sua própria desgraça. Começando com a maior contratação do Palmeiras, um reforço de peso, mais rápido do que o Apodi. E lembra como a torcida ficou revoltadíssima? Parece que esqueceram que há 10 anos estavam disputando a Série B. O hepta fracasso
fracasso do Flamengo rendeu milhares e milhares de memes, um mais cheiroso que o outro. E quando pensamos que organizaria uma bagunça, surgia mais vergonheira que era rapidamente convertida em memes. Porque não é sempre que o melhor elenco da América do Sul proporciona tantas coisas feias. Claro que eu preferia que o meu time tivesse 7 vices do que 7 rebaixamentos. E falando em rebaixamento, como não citar o Santos, que teve como marca um solteiro pisando na bola. E teve milhares de chances de não cair no Brasileirão. Mas não teve jeito, eles queriam gerar mais memes pra gente. No entanto, nenhum desses chega perto do maior pipocador de todos os tempos. O time que disse que não se parecia com o Arsenal porque não tinha Manchester City no Brasil. Aquele que já estava com a taça na mão na virada do primeiro turno. E nos proporcionou os melhores memes de 2023. Se inscreve no canal. Tchau e feliz 2024.